Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, seja bem-vindo a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Estamos ao vivo pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva, pelo Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store de graça e sem ocupar espaço no seu dispositivo. E você pode participar do nosso programa através do chat nesses 3 canais. Além disso, convido você a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Assim você vai ter as novidades do futebol carioca, também do vôlei e dos nossos programas da nossa programação. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, deixa eu te dar uma dica importante. É apostar na Bet Nacional. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de fazer o cadastro, só digitar o código de afiliado BEAntena, que também está na sua tela. E na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece para você aqui no Lotecando, para você fazer a sua fezinha lá também, tá certo? Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta dica importante, vamos então ao que interessa. Falar sobre o concurso 1035 da Loteca, que neste final de semana estendido por conta do carnaval, tem prêmio acumulado em R$700 mil, isso porque é concurso com final 5. Você, lotequeiro, sabe que os concursos da Loteca que terminam em 0 ou 5 tem prêmio acumulado. Na semana passada teve alguns felizardos que conseguiram acertar todos os 14 jogos. Quem sabe, neste final de semana carnavalesco, você, com a nossa ajuda, não consegue aí acertar os 14 jogos. Tem jogos dos campeonatos estaduais, campeonatos regionais e também por competições internacionais. Jogo 1, Independiente Del Valle e Flamengo. Jogo 2, São Luís e Grêmio. Jogo 3, Atlético Mineiro e Patrocinense. Jogo 4, Vitória e ABC. Jogo 5, Joinville e Chapecoense. Jogo 6, Vila Nova de Minas Gerais e Cruzeiro. Jogo 7, Sampaio Correia do Maranhão e Náutico. Jogo 8, Cascavel e Coritiba. Jogo 9, São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 10, Corinthians e Mirassol. Jogo 11, Santos e Portuguesa de Desportos. Jogo 12, Eintracht Frankfurt e Napoli. Jogo 13, Liverpool e Real Madrid. E jogo 14, São Bento e São Paulo. Todos esses 14 jogos vamos analisar a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, não desgrude do Facebook, não desgrude do nosso aplicativo, porque, quem sabe você, com as nossas dicas, fatura aí o prêmio estimado em R$700 mil. Vamos começar então pelo jogo 1, Independiente Del Valle e Flamengo. Terça-feira, 9h30 da noite, no Banco Guayaquil, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Você deve estar estranhando, Maicon Santos. Loteca com o jogo terça-feira?
mas é porque a apuração dos jogos deste final de semana será apenas na noite da quarta-feira de cinzas. Então, o pessoal da Caixa Econômica Federal resolveu aí estender o concurso 10.035 para os jogos de segunda e terça-feira de carnaval. Muito bem, o Independente Del Valle só fez um jogo nesta temporada e venceu, que foi a final da Supercopa Equatoriana, 3-0 para cima do Aucas. Já o Flamengo já fez 10 jogos nesta temporada com 66% de aproveitamento. Na rodada do meio de semana do Campeonato Carioca, venceu de virada o Volta Redonda por 3-1 e no sábado visita o Resende pelo Campeonato Carioca antes de viajar para o Equador. O Flamengo nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2023, o Del Valle tem 100% de aproveitamento, um jogo, uma vitória, e o Flamengo como visitante já fez 4 jogos com uma vitória, 2 empates e uma derrota e 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Del Valle, 35% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Flamengo. Agora, no próximo slide, vamos entender por que o Independente Del Valle é o favorito. O time equatoriano sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, o Del Valle venceu apenas um dos 4 duelos contra o Flamengo em toda a história. Por outro lado, o Flamengo venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o Flamengo jamais venceu como visitante contra o Independente Del Valle na história do duelo. Jogo 2, São Luís e Grêmio. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, pela rodada 8 do Campeonato Gaúcho. O São Luís é o 10º colocado com 6 pontos e o Grêmio é o líder com 21 pontos e 100% de aproveitamento. Na rodada passada, o time de Ijuí perdeu fora de casa para o Caxias do Sul por 3-1, já o Grêmio em casa derrotou a Avenida por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o São Luís vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Grêmio do técnico Renato Gaúcho vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante, em 2023, o São Luís conseguiu 55% de aproveitamento, ainda não foi derrotado em casa, enquanto o Grêmio como visitante tem 4 jogos e 4 vitórias com 100% de aproveitamento. Por isso, as probabilidades indicam 10% de vitória para o São Luís, 24% de chances de empate e 66% de chances de vitória para o Grêmio, ou seja, o franco favorito. O São Luís sofreu apenas uma derrota nas últimas 9 partidas como mandante pelo Campeonato Gaúcho. É um mandante indigesto. Por outro lado, o São Luís sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 duelos como mandante contra o Grêmio, indicando aí que o tricolor gaúcho pode ter dificuldade, porque o Grêmio, apesar disso, venceu todas as últimas 9 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho, contando com jogos da temporada passada, e o Grêmio defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o São Luís em partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Jogo 3, Atlético Mineiro e Patrocinense. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 6 do Campeonato Mineiro. O Galo é o líder do Grupo A com 13 pontos. O Patrocinense é o terceiro do Grupo B com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Atlético Mineiro empatou com o arquirrival Cruzeiro em 1-1, enquanto o Patrocinense venceu o Atlético em casa pelo placar de 1-0. Nos últimos jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto a Patrocinense só fez 4 jogos até agora nesta temporada, vem de 1 vitória e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro tem 100% de aproveitamento e o Patrocinense, como visitante, tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam o Atlético Mineiro como franco favorito,
com 73% de chances de vitória, contra 13% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Patrocinense. O Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 14 partidas, válidas pelo Campeonato Mineiro. E o Atlético Mineiro jamais foi derrotado pelo Patrocinense na história do duelo. Foram 5 jogos com 4 vitórias do Galo e 1 empate. Já o Patrocinense saiu derrotado nas últimas 5 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Mineiro. E o time do interior mineiro saiu derrotado nos últimos 4 duelos contra o Atlético Mineiro. Jogo 4, Vitória e ABC. Sábado, 4h30 da tarde, no Barradão, pela rodada 4 da Copa do Nordeste, a Lampions League. O Vitória é o 7º colocado do Grupo A com 1 ponto ganho, e o ABC é o 3º colocado do Grupo B com 6 pontos. Na rodada disputada no último meio de semana, o rubro-negro baiano foi superado fora de casa pelo Sergipe por 2-1, enquanto o Elefante da Frasqueira venceu em casa o Sampaio Corrêa do Maranhão por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Vitória conseguiu 2 triunfos, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o ABC venceu todos os últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Vitória tem 66% de aproveitamento, enquanto o ABC como visitante tem 80% de aproveitamento. As probabilidades indicam 34% de chances de triunfo do Vitória, 40% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o ABC, ou seja, as probabilidades maiores são de vitória do Vitória, com o perdão do trocadilho, e também do empate. Vamos saber o porquê no próximo slide. O Vitória sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 7 partidas válidas pela Copa do Nordeste. Vitória e ABC ficaram no empate nos últimos 6 duelos por todas as competições, por isso o predomínio do empate lá nas previsões. Em 11 partidas disputadas por todas as competições em 2023, o ABC venceu 9 e o Elefante venceu apenas 1 nos últimos 10 duelos contra o Vitória, válidos pela Copa do Nordeste. Jogo 5, Joinville e Chapecoense. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Joinville, pela rodada 8 do Campeonato Catarinense. O Joinville é o 9º colocado com 8 pontos ganhos, enquanto a Chape é a vice-líder com 14 pontos. Na rodada passada, o Joinville empatou com o Criciúma fora de casa em 1-1, enquanto a Chapecoense bateu o Marcílio Dias na Arena Condá por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o tricolor conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Verdão do Oeste vem de 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma fase invicta a equipe da Chapecoense. Como mandante na temporada, 22% de aproveitamento para o Joinville, enquanto o Chapecoense como visitante tem 44% de aproveitamento até agora. De acordo com as probabilidades, 14% de chances de vitória para o Joinville, 44% de chances de empate e 42% de chances de vitória para a Chapecoense. Ou seja, é um jogo que está com tendência de empate ou coluna 2. Vamos saber o porquê. O Joinville venceu apenas 1 das últimas 8 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Catarinense. E o Joinville venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Chapecoense. Já a Chapecoense venceu apenas 3 das últimas 10 partidas que fez fora de casa pelo Campeonato Catarinense. No entanto, o Verdão do Oeste sofreu apenas 1 derrota nos últimos 11 duelos como visitante contra o Joinville, válidos pelo Campeonato Catarinense. Jogo 6, Vila Nova de Nova Lima e Cruzeiro. Sábado, 7 da noite, no Castor Cifuentes, pela rodada 6 do Campeonato Mineiro.
O Vila é o quarto colocado do grupo A com 4 pontos e o Cruzeiro é o terceiro colocado do grupo C com 5 pontos ganhos. Na rodada passada, o Leão do Bonfim foi superado pela Caldense fora de casa por 2-1, enquanto o Cruzeiro empatou com o arquirrival Atlético em 1-1. Nos últimos jogos, o Vila Nova conseguiu uma vitória, um empate e 2 derrotas, uma vitória, um empate e 2 derrotas, enquanto o Cruzeiro vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro vem de um jejum de 4 jogos consecutivos sem vitória. Como mandante em 2023, o Vila só fez um jogo até agora, empatou e então tem 33% de aproveitamento. Enquanto a Raposa, como visitante, tem 50% de aproveitamento até agora. As probabilidades indicam 28% de chances da partida terminar na coluna 1, ou seja, de vitória para o Vila Nova, 30% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Cruzeiro na coluna 2. Vamos saber o porquê deste, vamos dizer assim, leve favoritismo para o Cruzeiro. O Vila Nova sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Mineiro. Além disso, Vila Nova, apesar disso, melhor dizendo, o Vila Nova amarga o jejum de 29 duelos sem vitória sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. É um jejum que se arrasta desde 1998. Por outro lado, o Cruzeiro venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Campeonato Mineiro e a Raposa venceu os últimos 7 duelos como visitante contra o Vila Nova. Jogo 7, Sampaio Corrêa do Maranhão e Náutico. Sábado, 7h45 da noite, no Castelão, em São Luís, pela rodada 4 da Copa do Nordeste, a Lampions League. Muito bem, o Sampaio Corrêa é o quinto colocado do grupo A com 3 pontos. O Náutico é o líder do grupo B com 7 pontos. Na rodada passada, disputada no meio de semana, o Sampaio Corrêa perdeu fora de casa para o ABC por 2-0, enquanto o Timbu venceu em casa o Fluminense Piauiense pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o time pernambucano vem de 2 vitórias e 3 empates. Vem de uma sequência invicta a equipe do Náutico. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa tem 86% de aproveitamento, já o Náutico como visitante em 2023 tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 40% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Náutico. Vamos saber no próximo slide por que a coluna do meio é a favorita para esta partida. O Sampaio Corrêa venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pela Copa do Nordeste e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos como mandante contra o Náutico por todas as competições. Já o Náutico defende uma invencibilidade de 10 partidas por todas as competições, mas saiu derrotado nos últimos 2 duelos contra o Sampaio Corrêa. Jogo 8, Cascavel e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Bussato, pela rodada 8 do Campeonato Paranaense. A Serpente Aurinegra é a sexta colocada com 11 pontos ganhos e o Coxa Branca é o terceiro com 21 pontos. Na rodada do final de semana, o Cascavel perdeu fora de casa para o Aruco pelo placar de 2-1 e nesta quinta-feira visita o Atlético na Arena da Baixada. Já o Coritiba entrou em campo neste meio de semana e venceu o Londrina por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cascavel vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. O time do interior paranaense vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos, enquanto o Coritiba vem de uma fase invicta nos últimos 5 jogos, portanto, foram 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada,
o Cascavel tem 44% de aproveitamento, enquanto o Coritiba como visitante tem 77% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Cascavel, 22% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Coritiba. Vamos saber, portanto, por que o Coritiba é o franco favorito. Se ligue no próximo slide. O Cascavel sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paranaense. Porém, o Cascavel venceu apenas 2 dos 13 duelos contra o Coritiba em toda a história. Já o Coritiba defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante pelo Campeonato Paranaense. No entanto, amarga um jejum de 2 duelos sem vitória como visitante contra o Cascavel, jejum que vem desde 2017. Jogo 9. São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 4 da tarde, no 1º de maio, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. O Tigre do ABC é o vice-líder do grupo D, com 17 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o líder do grupo A, com 14 pontos. Na rodada disputada neste meio de semana, o São Bernardo goleou o Guarani fora de casa por 5-1 e o Botinha venceu o São Bento em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o São Bernardo conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O São Bernardo vem de 4 jogos sem saber o que é derrota, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o São Bernardo acumula 66% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 58% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o São Bernardo, 20% de chances de empate e 40% de chances de dar Botafogo de Ribeirão Preto. Equilíbrio aí entre as colunas 1 e 2. Vamos saber o porquê. O São Bernardo defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista. E também defende uma invencibilidade de 4 duelos, atuando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso por todas as competições, e é uma invencibilidade que o Tigre do ABC vai tentar defender, que já dura desde 2014. Já o Botafogo de Ribeirão Preto sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Paulista, e o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 1 dos 3 duelos como visitante contra o São Bernardo, válidos pelo Campeonato Paulista. Jogo 10. Corinthians e Mirassol. Domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. O Timão é o líder do Grupo C com 14 pontos. O Mirassol é o último do Grupo B, é o 4º colocado com 9 pontos. Na rodada do final de semana, as duas equipes ficaram no 0-0. O Corinthians empatou com a Portuguesa de Desportos, o Mirassol empatou com o Red Bull Bragantino. As duas equipes voltam a jogar nesta quinta-feira. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena e o Mirassol recebe o Ituano no Maião. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Mirassol vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 100% de aproveitamento em 3 jogos, já o Mirassol como visitante na temporada tem 25% de aproveitamento, ainda não venceu longe do Maião. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Corinthians, 38% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Mirassol. Olha uma outra possibilidade de marcar seco, ou seja, coluna 1. O Corinthians defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista. O Timão jamais foi derrotado pelo Mirassol em toda a história do duelo. Por outro lado, o Mirassol venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista
e o Mirassol sofreu 4 derrotas nos 6 duelos como visitante contra o Corinthians em toda a história. Jogo 11, Santos e Portuguesa de Desportos. Domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. O Peixe é o quarto colocado do Grupo A com 9 pontos e a Lusa é a quarta colocada do Grupo D com 6 pontos. Duas equipes, portanto, que estão no desespero. Na rodada passada do Santos, ou seja, o último jogo do Peixe foi contra o São Paulo e terminou em derrota por 3-1. O Santos visita o Santo André ainda nesta quinta-feira. Já a Portuguesa de Desportos entrou em campo neste meio de semana e empatou em casa com a Ferroviária em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a Portuguesa vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas também. Só que a Portuguesa vem de 3 jogos sem saber o que é derrota. Já o Santos vem aí cambaleando entre derrota, vitória e derrota. Como mandante na temporada, o Santos ainda não perdeu e tem 66% de aproveitamento em 4 jogos. Já a Portuguesa de Desportos, como visitante, tem apenas 8% de aproveitamento. Ao contrário do Santos como mandante, a Portuguesa ainda não venceu como visitante. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Santos, 33% de chances de empate e 12% de chances de vitória para a Portuguesa de Desportos. Isso porque o Santos defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista e venceu 7 dos últimos 10 duelos em casa contra a Portuguesa de Desportos por todas as competições. Já a Portuguesa de Desportos amarga um jejum de 10 partidas sem vencer como visitante por todas as competições e a Lusa venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Santos por todas as competições. Jogo 12, Eintracht Frankfurt e Napoli. Terça-feira de carnaval, 5 da tarde no horário de Brasília, no Deutsche Bank Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Muito bem, o time alemão foi o vice-líder do grupo D com 10 pontos e o Napoli foi o líder do grupo A com 15 pontos. No último jogo válido pela Liga dos Campeões, o Eintracht Frankfurt venceu o Sporting Lisboa em Portugal por 2-1. E o Napoli perdeu para o Liverpool na Inglaterra por 2-0. As duas equipes voltam a jogar no final de semana. O Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen no sábado pela Bundesliga, enquanto o Napoli visita o Sassuolo nesta sexta pela Série A Team. Nos últimos 5 jogos, o Eintracht Frankfurt conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Napoli vem de 4 vitórias e 1 empate. O Napoli vem de 4 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Eintracht Frankfurt tem 61% de aproveitamento e o Napoli como visitante na temporada tem 80% de aproveitamento. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Eintracht Frankfurt e 50% de chances de vitória para o Napoli, ou seja, não estão considerando o empate nesta partida. Isso porque o Eintracht Frankfurt vem de 4 vitórias seguidas como mandante por todas as competições e o time alemão venceu todos os 2 duelos contra o Napoli em toda a história. Por outro lado, o Napoli vem de 4 vitórias seguidas como visitante por todas as competições e sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante, válidas pela Liga dos Campeões da Europa. Jogo 13, Liverpool e Real Madrid. Terça-feira, 5 da tarde, no Anfield Road, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Os Reds foram os segundos colocados do grupo A com 15 pontos. Os merengues terminaram na primeira colocação do grupo F com 13 pontos. Na rodada derradeira da primeira fase,
o Liverpool venceu o Napoli por 2-0 e o Real Madrid venceu o Glasgow Celtic pelo placar de 5-1. As duas equipes voltam a jogar no final de semana antes de se enfrentarem. O Liverpool visita o Newcastle no sábado pela Premier League, enquanto o Real Madrid visita o Osasuna, também no sábado por La Liga. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jürgen Klopp conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Real Madrid do Carlo Ancelotti vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Real Madrid vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Liverpool tem 72% de aproveitamento e o Real Madrid, como visitante, tem 70% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Liverpool, 18% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Real Madrid. O Liverpool defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante por todas as competições e o time inglês venceu apenas 3 dos 9 duelos contra o Real Madrid em toda a história. Já o Real sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante, válidas pela Liga dos Campeões da Europa, e o Real defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Liverpool, invencibilidade que vem desde 2009. Jogo 14, São Bento e São Paulo. Terça-feira de Carnaval, 7h30 da noite, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, pela rodada 10 do Campeonato Paulista. O time de Sorocaba é o vice-líder do Grupo C com 9 pontos e o Tricolor é o líder do Grupo B com 17 pontos. Na rodada do meio de semana, o São Bento foi superado pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e o São Paulo em casa bateu a Inter de Limeira por 5-1. Nos últimos 5 jogos, o São Bento não venceu. Foram 4 derrotas e 1 empate. Já o São Paulo do Robocop Rogério Ceni vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o São Bento tem 58% de aproveitamento. O São Paulo, como visitante, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 53% de chances de vitória para o São Bento, 20% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o São Paulo. Isso porque o São Bento sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Por outro lado, o São Bento venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo. Por outro lado, o São Paulo sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista, mas o Tricolor amarga um jejum de 4 duelos sem vitória como visitante contra o São Bento, isso desde 1991, então não estranhe se der coluna 1 neste jogo 14 do concurso 1035 da Loteca. Muito bem, encerramos, portanto, as nossas análises para este concurso, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana carnavalesco da Loteca. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, a sua participação através dos nossos canais de interatividade. Deixa a sua mensagem que a nossa equipe vai responder e você não vai ficar na mão. E convido você a acompanhar a Antena Esportiva amanhã, sexta-feira, porque tem Superliga Feminina de Vôlei com Fluminense e SESI Vôlei Bauru a partir das 8h30 da noite. Você sabe, Superliga Feminina no rádio é aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Um bom final de semana e um ótimo carnaval. Aproveitem bastante. Valeu, galera! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva